Olá, caros amigos, meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Elliott Scott Brasil, uma consultoria de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos. Esse é o nosso programa semanal, Cafezinho das 10, onde a gente troca aquela ideia com os nossos colegas de recursos humanos. Eu não vou prometer quanto tempo vai durar, porque as nossas conversas estão cada vez mais legais e isso toma mais do que 10 ou 15 minutos. No nosso capítulo de hoje, no nosso cafezinho de hoje, nós vamos falar sobre aposentadoria com a executiva de recursos humanos, Luciana Montoanelli. Bom dia, Lu, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você, Eduardo, tudo certo? Estou ótimo, prazer imenso receber você aqui nesse nosso programa. Luciana, conta um pouquinho para a gente quem é você, conta um pouquinho da sua história, conta um pouco de toda a sua trajetória profissional para quem está nos vendo, conhecer um pouquinho mais de você. Perfeito. Bom, primeiramente o prazer é meu. Você é um amigo de longa data e é um grande prazer estar contribuindo com o Café das 10. Bom, eu tenho um histórico aí de quase 20 anos em recursos humanos, em grandes multinacionais, então já passei por diferentes cenários, organizações, desde startups até quase shutdown de empresas, reorganizações pesadas, corte de gente, e essa experiência foi me agregando uma série de, como a gente brinca, né, estofo na linguagem, conhecimento, mas também foi me destacando uma importância do tema de hoje, que é a questão de aposentadoria. Então, todos esses momentos em que eu fui vivendo ao longo dessas histórias e até hoje com a minha consultoria, eu observo cada vez mais a importância desse tema. Então, eu fiquei muito feliz de você abrir esse espaço para a gente falar sobre a aposentadoria e a importância da gente ter isso em foco sempre. Excelente. Lu, conta para a gente um pouquinho das consultorias que você tem, né? Porque além de executiva de recursos humanos, você oferece alguns serviços de RH e você também oferece serviços de educação financeira. Conta para a gente como surgiu. É claro que a consultoria de assuntos de recursos humanos é um pouco óbvio de como surgiu, mas conta para a gente. E também conta para a gente como é que surgiu essa oportunidade e esse desejo de você fazer consultorias de educação financeira? Bom, a consultoria de recursos humanos, apesar dela ter sido oficialmente aberta a CNPJ no ano passado, ela já existe há quase 8 anos. Muitas vezes você está trabalhando com uma grande multinacional e ela tem condições de pagar pelo teu conhecimento de forma integral. Então, você cumpre a tua jornada de 40 horas, você contribui com essa empresa. A consultoria surgiu de algumas empresas que queriam ter esse conhecimento, precisavam deste suporte, mas não têm a capacidade ou fôlego financeiro de ter um executivo dedicado para fazer isso. Então, por exemplo, uma startup como uma de catering e alimentos congelados, que estava numa startup há 6 anos atrás, em Cotia, precisava deste conhecimento para montar um RH do zero, desde escolher um chefe executivo, montar conceitos de treinamento, de raça, boas práticas de manufatura, recrutamento e seleção, colocar um software de gestão de RH, mas eles não tinham condições de manter um executivo 100% dedicado. E aí que entra a minha consultoria. As empresas precisam de uma informação pontual, de qualidade, mas elas não têm esse arcabouço financeiro. Então, eu consigo fazer esse suporte, entregando com a mesma qualidade, mas com um custo muito menor para essa empresa, porque é um trabalho mais pontual. Então, desde você reavaliar atendimento a cliente, treinamento interno, qualificação, um processo de recrutamento e seleção, uma folha de pagamento que às vezes não está jornada digital para os colaboradores e para os gestores, todo esse processo eu posso contribuir. E trabalhando em recursos humanos também, acompanhando os processos tanto de admissão e demissão, foi ficando cada vez mais claro para mim a importância do projeto de educação financeira, que é um treinamento que eu tenho feito em todas as empresas pelas quais eu passei, apesar de educação financeira não estar dentro de RH, quando tenho sempre treinamento corporativo comigo, é uma das coisas que eu faço questão de pôr, porque nos processos de recrutamento e seleção, algumas vezes você tem 2, 3 candidatos fantásticos no processo seletivo, e aí você fala, poxa, o que te moveria a vir para cá? Às vezes as 3 pessoas têm capacidade, mas uma delas está no desespero, tipo, eu preciso pagar a conta do mês que vem.
E nem sempre ela tem o fit perfeito para aquela posição. Mas você fala, poxa, mas talvez uma outra empresa, não, dona, eu preciso desse emprego. Ou no processo contrário, quando você está numa reorganização, numa reestrutura e você precisa cortar executivos ou pessoas da produção e você chega e fala, olha, infelizmente, o teu trabalho é muito bom, mas nós precisamos desligá-lo. Aí a pessoa vem, mas eu não sei como pagar a conta o mês que vem, as minhas dívidas. Isso toda vez foi ficando cada vez mais forte em minha necessidade de conscientizar as pessoas que elas têm que ter nas mãos o futuro delas. Elas não podem deixar isso para um governo, elas não podem deixar isso para a família, elas não podem deixar isso para a sorte. Elas têm que ser dona desse futuro delas e elas têm que se encarregar disso. Isso a gente só consegue através de conscientização, por isso o projeto de educação financeira, que eu tenho feito com amigos, sem cobrar nada, e fazendo as palestras nas empresas nas quais eu atuo, porque eu acho que isso é muito importante. Pelo menos, se de cada empresa eu conseguir ter uma ou duas pessoas que conseguem mudar esse foco, já é interessante. E eu tenho feito isso, já fiz isso para a Prefeitura de Santo André, já fiz dentro de finanças islâmicas, eu já fiz essa palestra também em uma mesquita, especificamente para um público islâmico que tem um conceito muito próprio de gestão financeira, de lucro, o que pode, o que não pode dentro da religião islâmica. Então, ou seja, a educação financeira ela serve para tudo. A gente deveria ter educação financeira desde criança, crescer com isso na faculdade, ter isso dentro da empresa, para quando chegar no futuro, nós termos um futuro digno, que eu acho que é isso que a gente procura. E é isso que me dá desespero, ver que as pessoas não se prepararam para ter essa dignidade no futuro. Exatamente. Lu, nos dias de hoje, o conceito de trabalho, de emprego vem mudando, o conceito de carreira vem mudando também. Hoje, qual é o conceito de aposentadoria nos dias de hoje? Eu acho que o conceito de aposentadoria, que antes estava muito ligado àquele dinheiro do INSS que você ia receber, ou alguns que até se prepararam um pouco mais previdência privada, é só uma pequena parte disso. Na verdade, a aposentadoria tem que ter o conceito de educação financeira, liberdade financeira, preparação para você ter os teus momentos de lazer e você tomar as rédeas da tua vida lá na frente. Então, você tem que trocar o conceito de aposentadoria e INSS, mas para ter uma base que te permita criar uma reserva financeira. Como criar essa reserva financeira, a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Mas o primeiro conceito é ter a consciência de que você precisa... o que eu falo primeiro, pagar a você primeiramente. O conceito de educação financeira, de aposentadoria, nada mais é do que o seguinte, chegou o salário, primeira reserva, primeiro dinheiro que tem que ser reservado é o teu dinheiro. Não importa se é R$10, R$50, um percentual do teu salário. É seu, é para o teu futuro. Depois, o que sobrar, você vai fazer a administração disso. Parece fácil falar quando você tem um salário mínimo? Sim, mas você tem que ir criando essa cultura. Eu brinco que com algumas pessoas que ganham salário mínimo, eu falei assim, tenta colocar R$2 no final do mês. No mês seguinte, faz um esforço e tenta colocar R$4. Se você continuar em PG e você vê que isso dá certo, daqui a pouco você está colocando R$50. Para quem tem 20 anos, R$50 ao longo de 40 anos vai fazer uma diferença monstruosa com os juros sobre juros. É esse o conceito. Acho que o mais importante é você ter a conscientização de que você tem que ter uma formação de reserva. Eu acho que esse é o conceito da aposentadoria. Ter uma formação de reserva. Ou meios de renda lá na frente. Entendi. E existe um momento ideal para começar a pensar em ter reserva, em começar a pensar na sua aposentadoria ou não? Eu digo que o momento ideal seria na sala de parto, mas a gente ainda não tem essa consciência. Alguns pais já conseguem fazer uma poupancinha, como era antigamente, para os filhos, sim, mas a partir do momento em que você começa a ter consciência do dinheiro, e eu acho que as crianças já deveriam ter esse conceito. Aquela ideia que a gente tinha antigamente, pelo menos na minha época, eu tinha o meu cofrinho, e a gente colocava uma moedinha, e no final do mês recolhia aquilo, ia para o banco com aquele saquinho de moeda e colocava numa poupança. É um conceito que a gente perdeu nesses últimos anos, mas ele é importante, é o conceito da reserva. Então,
Eu acho que a gente deveria, já na escola, ter a consciência de que tem que saber usar com conhecimento, e no primeiro emprego você já deveria se programar para fazer, olha, eu quero deixar isso para o meu futuro. Isso é uma das coisas, por exemplo, que eu tenho tentado fazer com a minha filha. Então, sempre que ela tem um trabalho, um projeto, pega uma parte disso e já põe numa reserva para você. Eu acho que esse é o conceito ideal. Assim que você toma consciência, você tem que começar a fazer a reserva. Por que você acha que esse conceito talvez ele foi enfraquecendo e aí agora parece que é um conceito que está começando a ressurgir, né? Principalmente com alguns YouTubers, pessoas que têm a experiência em comunicação em massa, estão falando mais de educação financeira. Na tua experiência e pelos teus estudos, por que você acha que foi um conceito que ele foi enfraquecido e agora ele está ressurgindo? O que levou esse enfraquecimento? Olha, dentro da minha família, uma das coisas que eu posso te dizer que foi um grande marco para a gente foi o confisco de todas as poupanças que aconteceu na época do Collor. Isso foi um tombo gigantesco. Então, eu acho que toda uma geração ficou com muito medo de deixar dinheiro no banco. Isso não é uma justificativa para você não ter reserva, porque você pode ter outras formas de reserva, não necessariamente no banco. Você pode ter reservas, um imóvel que vai render um aluguel, você pode ter... tem gente que compra ouro, tem gente... Existem outras formas, mas eu acho que houve em algum momento aquela história de que, não, a vida é curta, o governo pode levar esse dinheiro embora. A minha mãe mesmo chegou a falar, nossa, tanto esforço de uma vida para ficar tudo preso. Para ela foi um choque isso. Então, eu acho que quem veio e pegou muito isso... Minha filha não tem a menor ideia do que foi um confisco do Collor, mas eu vivi isso. Então, eu acho que muita gente levou um susto muito grande e acabou marcando uma geração inteira, né? Você provavelmente não viveu, você ouviu falar do confisco, né? Mas foi assustador, O dinheiro desapareceu e todo mundo ficou com R$50 na conta no dia seguinte. Não importa se você tinha que pagar a conta, meu pai estava fazendo um tratamento de câncer no hospital do AC Camargo e nós não tínhamos plano de saúde na época e nós precisávamos desse dinheiro para pagar o tratamento do câncer do meu pai, que durou 11 meses. E nós não tínhamos dinheiro no mês seguinte para pagar o tratamento do câncer. Então, na sequência, você teve o conceito de que poupança não pagava muito, era pouco. Então, acho que, de um certo modo, isso foi perdido. E considerava-se muito que a aposentadoria do governo, o INSS, garantiria para você uma aposentadoria bastante segura. Só que o governo também, em algum momento, percebeu que ele não teria caixa para sustentar uma população crescente, que entra cada vez mais tarde no mercado do trabalho, que vive muito mais tempo, ou seja, o sistema em si não se sustentava. E os pagamentos começaram a reduzir drasticamente. Quando meu pai faleceu, em 1990, ele já recebeu 50% do que ele pagava, e ele pagava pelo teto. Minha mãe, quando aposentou, conseguiu se aposentar com 1,5 salário. Então, ou seja, aquilo que você tinha como certo deixou de existir e você passou a ter uma nova realidade em que o sistema público não vai se sustentar por muito tempo. Por isso, as medidas drásticas do governo de aumentar tempo de contribuição, aumentar a idade de aposentadoria. Eu acho que isso fez com que as pessoas pensassem novamente, opa, agora eu tenho que tomar as rédeas de novo do meu futuro, porque eu não posso considerar que vai viver. Minha filha, eu já falo com ela tem 24 anos, ela nunca contribuiu para o INSS, porque ela trabalha também como projetos esporádicos, e eu falei para ela, assim, Bia, não conte que você vai ter dinheiro no governo. É o que você economizar, é o que você fizer do teu futuro. Porque quando você entrar para um emprego fixo, carteira assinada, você vai começar a contribuir para o INSS, mas esse dinheiro não vai te garantir nada lá na frente. Você vai sustentar um sistema que vai pagar para quem realmente precisa, para quem tem renda baixa, que não consegue manter. Mas não é você que vai viver disso, você tem que tomar as rédeas do teu futuro. Então, eu acho que essa conscientização que eu tento falar muito para todas as palestras em que eu faço. Não contem com o governo. Entendi. Lu, me tira uma dúvida. Educação financeira e aposentadoria são a mesma coisa
Qual a diferença entre elas? Eu acho que a aposentadoria é o teu objetivo, a educação financeira são os meios que você vai fazer para isso. Entendi. Se você não tiver consciência do que você precisa fazer, você não vai ter uma boa aposentadoria. Se você tiver consciência, você vai ter uma aposentadoria, você vai ter uma reserva financeira, você vai ter paz de espírito, você vai ter a tua independência. Então, eu acho que a aposentadoria é o teu objetivo final, que é aquela de... E aposentadoria, se você for ver ao pé da letra, no dicionário, é um dinheiro recebido depois de muito tempo de contribuição. E eu acho que essa contribuição, ela tem que ser feita a contribuição para o governo, porque você vai manter um sistema, mas você também tem que contribuir para você mesmo. E aí que eu falo que o primeiro pagamento que você tem que fazer é o teu pagamento. É a tua contribuição que lá na frente você vai receber como aposentadoria. Ou gastar ou utilizar a tua reserva financeira para viver com dignidade. Então, acho que eu diria que é isso. A aposentadoria é o fim, a educação financeira é o meio para você chegar nessa aposentadoria. Entendi. E para aquelas pessoas que nunca pensaram em aposentadoria dentro desse seu conceito, e eles querem começar a fazer alguma coisa, quais são os primeiros passos para isso? Passo número 1, saber o quanto você gasta. Eu diria que 99% das pessoas, se eu perguntar para você quanto você gastou ontem, na ponta do lápis, ou quanto você gastou no mês passado, as pessoas não sabem. Então, se você não sabe o quanto você gasta, você também não tem como economizar. Primeira coisa é ter consciência do que você gasta. Na ponta do lápis, eu digo, até o cafezinho conta. E eu brinco, né? Minha filha tinha muita dificuldade de controle de contas, não está perfeito, mas vai evoluindo, vai aprendendo. Mas, por exemplo, nos treinamentos eu falo, mas professora, Luciana, é difícil a gente conseguir ter esse controle. Eu falei, tá, faz o seguinte, pega todo o papelzinho, foi no bar, pagou no débito, joga no final do dia numa caixinha de papel as notinhas. Uma vez por semana, joga todas as notinhas na mesa e põe na calculadora. Opção 2, se você não tem muito juízo, deixa o cartão de crédito e de débito e tira R$100 e põe na carteira. E você vai ver quantos dias esse R$100 dura na tua carteira. Com isso, você começa a ter consciência de quanto você gasta, porque o dinheiro de plástico, ele é extremamente flexível, né? Você não vê, você parcelou em 12 vezes, então a despesa, ela efetivamente só vai ser paga daqui 12 meses, mas você já comprometeu tua renda. Você já gastou. Então, esse é o tipo de consciência. A partir do momento em que você tem a consciência de quanto você gasta, aí você vai ver quanto você ganha. Este delta é o que você vai trabalhar para aumentar. E essa diferença entre gastar menos e economizar é o que vai fazer a tua aposentadoria, a tua educação financeira funcionar. E eu digo, isso é todo dia, toda semana, todo mês. Não adianta pegar o 13º e colocar na poupança. Isso não vai fazer diferença na tua vida, porque o que faz diferença ao longo dos anos é o conceito de juros sobre juros. Às vezes as pessoas falam, mas se eu colocar R$100 na poupança, eu vou ganhar não sei quantos centavos. Sim, mas põe esses centavos, o mês que vem tem mais centavos, depois tem mais centavos, depois você colocou mais 50, mais 50, mais 50. Quando você vê, você já não está com R$100, já está com 1.500, com 10 mil, com 25. E aí o dinheiro começa realmente a ganhar peso, você começa a ter resultados mais tangíveis, né? É que as pessoas não olham o percentual. 1% de R$100 é muito pouco, mas 1% de 100 mil já é alguma coisa. Então, é a noção disso. Então, primeiro tenha consciência do que você gasta, depois saiba exatamente quanto você ganha. Aí, passo 2, de tudo que você gastou, você vai ver aquilo que você realmente precisa, ou aquilo que você simplesmente fala, não, eu gosto muito disso, mas eu posso renegociar. E aí eu brinco, né? Poxa vida, às vezes as pessoas têm um plano de internet com home internacional. Para quê? Com que frequência você viaja para fora do país? Uma vez por ano, se você viajar? Então você não precisa de um home internacional, às vezes você não precisa nem de um home nacional. Você vai estar aqui no 011 e um dia que você for para um outro lugar, põe aí R$20 para fazer uma ligação, alguma coisa, melhor do que você pagar R$5 por mês todos os meses durante um ano todo. Já foram R$60. Você realmente precisa de, sei lá, planos de
15 gigas se você basicamente está dentro de áreas com Wi-Fi? Às vezes você não precisa. Ah, mas eu gosto muito de streaming e assistir Facebook. Poxa, mas quanto vale você pensar em ter uma internet básica em casa com um roteador Wi-Fi, se você fica dentro de casa, e usar o Wi-Fi para você assistir os teus vídeos do YouTube, etc. Às vezes você tem plataformas em que, em vez de você usar o timing, você compra o plano de internet que já tem o YouTube dentro, ou as mídias sociais. As mídias sociais não vão consumir teus minutos, ou tua internet, e sai mais barato. Então você tem que analisar. Ah, é cansativo? É. Porque pior ainda, você mudou esse mês, no mês seguinte, alguma outra operadora tem uma oferta melhor. E aí você tem que ter o trabalho de, eu vou para aquela. Ah, não, mas a gente consegue renegociar. Muitas vezes você não sai do plano que você está e melhora. Só de você ligar lá no 0800 e falar, eu quero mudar porque a outra operadora está com um plano menor. Então, aprender a negociar. Eu brinco, né? Às vezes as pessoas têm TV a cabo com 328 canais. Aí você vai perguntar, mas o que vocês assistem? Às vezes a mulher só assiste TV aberta, não precisava nem ter um desse, e as crianças só usam Netflix. Poxa, então põe uma TV digital, uma internet melhorzinha, e põe uma assinatura do Netflix que vai funcionar igual. Analisa os teus gastos, não gastar por impulso. Né? Eu brinco, eu sou uma consumidora feroz de sapatos, eu pareço uma centopeia. Mas muitas vezes eu me pego o seguinte, nossa, eu amei esse sapato, mas eu não compro na loja. Eu saio, penso, olho, eu preciso daquele sapato? Realmente eu preciso daquele sapato? Muitas vezes eu não preciso, e aí eu nem volto na loja. Porque se eu comprar no momento, nossa, experimentei, é lindo. Ai, com que roupa? Ah, não sei, mas eu compro uma roupa depois? Não sou, porque eu também vou comprar a roupa e o sapato. Então eu não compro, apesar de amar sapato, amar sapatos. Mas é uma coisa que eu tenho que aprender, eu tenho que conviver com isso. Às vezes eu brinco, né? Nos treinamentos eu falo, qual que é o teu sonho de consumo? Eu quero ter um iPhone 28. Cara, por que você vai pagar R$7.000 um iPhone 12 para fazer uma ligação? O que ele tem de tão diferente disso? Será que você precisa de um iPhone? Ele não é gênero de primeira necessidade. E as pessoas ficam, falei, gente, é status. E aí eu começo a colocar o dedo na ferida. Às vezes as pessoas compram o que elas não precisam, com o dinheiro que elas não têm, para mostrar para os outros uma pessoa que elas não são. Ou seja, não é para você, é para os outros. E aí é uma grande cilada, porque o consumismo, as propagandas fazem com que você queira comprar para se mostrar, para você ter um status. E se a gente for olhar toda a ideologia por trás da propaganda, tem muito desse conceito que o consumidor normal não percebe, mas passa a questão do status. E você precisa se despir do status e tentar entender aquilo que você realmente precisa, aquilo que faz sentido para a tua vida. Né? Eu falo que é legal você ter um carrão super importado na frente, mas depois de muito tempo, você aprendi o seguinte, gente, o meu Fit 2007 me leva com segurança do ponto A ao ponto B com economia. Para que eu preciso de um carrão pagando um absurdo de seguro de PVA quando eu não preciso dele? Qual é o objetivo principal? É um processo de aprendizagem? É um processo. É um processo longo? É fácil? Muitas vezes não. Porque você também tem que envolver um outro ponto. Você tem que envolver família, você tem que envolver teus filhos, tua esposa. Não adianta você tentar fazer isso sozinho e cortar o café e você vê que os teus filhos, por exemplo, continuam comprando todos os jogos online possíveis e imagináveis no celular, sendo que eles não vão jogar todos aqueles jogos. Poxa, tem gente que ama Fortnite, legal, investe. Quer ter um bom videogame, ótimo, investe. Mas não precisa comprar 38 jogos online, porque muitas vezes eles não vão jogar uma ou duas vezes. Então, às vezes eu brinco, fica na versão demo para ver se você gostou, não compra, não faz essa aquisição. Então, às vezes as pessoas vão perdendo a noção do valor, principalmente por causa do dinheiro plástico do eletrônico. Então, você não tem essa noção de quanto você gastou. É um dinheiro invisível, né? É um dinheiro invisível. A gente não tem ele nas mãos, né? Não. Para a gente terminar, é muito mais uma curiosidade. Quanto tempo você acha que dura
essa mudança de comportamento, essa educação financeira média numa pessoa que estava endividada, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos? Quanto Depende. tempo esse conhecimento quanto tempo uma pessoa ela leva para eventualmente mudar de comportamento? E claro, entendendo que varia de pessoa para pessoa, mas assim, uma estimativa para quem está nos ouvindo de quanto tempo eu posso mudar de vida? Olha, eu tenho casos em que a pessoa no segundo mês já conseguiu uma virada super importante, e tenho pessoas que já estão há mais de 1 ano tentando, mas aí porque realmente veio de uma situação muito complicada, de grandes dívidas. Mas eu acho que passo 1, ter consciência que isso é importante. Passo 2, é ser o padrão Alcoólicos Anônimos, um dia de cada vez. Hoje eu não vou gastar. Amanhã eu não vou gastar. Depois de amanhã eu não vou gastar. Por quê? Porque isso se torna um hábito. A partir do momento em que isso se torna um hábito, o processo vai muito fácil. E eu digo o seguinte, gente, quem está endividado, quem quer fazer uma reserva financeira, tem que fazer esforços? Tem, mas não é para sempre. É um esforço temporário, que depois vai te permitir voltar a ter padrões de consumo mais saudáveis, mas sem que você tenha que ficar sofrendo. Não é, não, eu quero fazer uma dieta, então eu vou ter que cortar, o resto da vida eu vou passar necessidade. Não, é um processo em que durante um tempo você vai limitar os teus gastos e depois, com conhecimento, você vai voltar a aproveitar a vida. E eu digo que depois a gente vai estar falando isso nos próximos passos, mais para frente, mas eu tenho algumas caixinhas em que eu digo que a gente tem que separar essa economia. Você guardou R$100, não é R$100 só para uma economia. Tem uma parte disso que eu recomendo que você gaste com você. Nem que seja tomar um sorvete no parque com o teu filho e gastar R$3 num picolé. Você também tem que ver sentido nisso que você está fazendo. É uma recompensa, né? É uma recompensa. Porque às vezes as pessoas dizem, não, mas isso é muito sacrifício para eu fazer para o resto da minha vida. Ponto 1, não é para o resto da tua vida. E segundo, não é sacrifício, é investimento. Essa virada de chave que ela é importante. Então, assim, perfeito. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, ela foi uma gerente que trabalhava na minha equipe, e ela vivia enrolada, e eu dei um treinamento, e ainda eu brincava com ela, e eu falei assim, gente, entenda, iPhone não é item de primeira necessidade. Ela riu, ela falou, mas eu queria comprar. Eu falei, não compra, pensa, discute, vê se é isso que você precisa. Ela saiu de uma vida endividada, e geralmente ela vai comigo nas palestras, porque eu uso ela como exemplo, já comprou o próprio apartamento, já está programando o casamento para o ano que vem. Então, ela aprendeu a negociar comigo, então ela conseguiu todo o casamento que ela queria, num preço super bom, falando o seguinte, bom, aqui é legal, poxa, mas se eu fizer isso, você reduz esse preço? Ficou super feliz, então ela aprendeu muito. Por quê? Porque ela tomou consciência, eu brinco nela, tomou posse desse conhecimento e falou, eu vou fazer isso acontecer. Então, hoje eu continuo acompanhando a carreira dela e os sucessos dela, e eu tenho muito orgulho, porque era uma pessoa que vivia comprometida com dívidas. E ela falou, Luciana, como que eu faço com a minha família? Posso levar eles na palestra? Existe uma ONG chamada Avra, em São Bernardo do Campo, e eles fazem palestras, e eu fui convidada como voluntária, e ela levou a família para esse treinamento, e foi fantástico, porque a família também começou a aprender isso. E nos treinamentos eu faço joguinhos, brincadeiras, para as pessoas perceberem que não tem que ser sofrido. Tem que ser algo do seguinte, olha, é uma recompensa para mim lá no futuro. Então, neste momento eu vou fazer isso, mas eu sei que lá na frente eu vou ter um payback, eu vou ter um retorno disso. Muito bom. Então, acho que esse é a construção da cultura. E vai depender de quanto a pessoa está disposta a participar dessa construção. Muito bom. Luciana, o nosso tempo já está acabando. Você quer deixar um último recado para quem está nos vendo? Sim, para quem assistiu esse primeiro episódio, eu acho que a gente vai ter outros episódios. Começa hoje, coloca na conta tudo que você gasta, a partir de hoje. Tomou aquele cafezinho na padaria? Anota. Comprou um sapato? Anota. Pagou uma conta? Anota.
Começa a construir essa cultura. É isso que vai fazer a tua diferença lá na frente. Porque quando você toma consciência do que você gasta, você começa automaticamente a rever se você realmente precisa gastar tudo aquilo. Talvez você comprando uma TV financiada em 24 parcelas, se você colocar na ponta do lápis, você está pagando 2 TVs. E é assim, os juros chegam absurdamente a mais de 100% ao ano. Então eu falo, em vez de você fazer isso, pega a prestação que você pagaria, põe no bolso, põe numa conta de investimento, qualquer uma. Daqui 6 meses você chega na loja e fala, olha, eu queria aquela TV. Ah, tá tanto. Não, mas eu quero à vista. Ah, não dá desconto. Fala, então tudo bem, tem outra loja ali que eu tenho, porque eu tô com X reais no bolso para comprar agora, mas nesse valor eu não quero. Eu te garanto que antes de você colocar o pé fora da loja, o vendedor já chamou o gerente, está fazendo uma negociação, e se bobear, ele ainda te dá o conversor digital ou alguma coisa de brinde para você levar. Aprende a fazer isso, gente. Não cai nos juros. Ah, é 24 sem juros? Não existe 24 sem juros, não existe 3 sem juros. Se está em juros, se está parcelado, tem juros. Briga por esses juros. Minha filha no começo tinha até vergonha de mim, eu sempre uso ela como exemplo. Porque realmente, chegava e falava assim, não, é preço à vista. Não, então tá, esse é o preço à vista, parcela em 2. Não dá, então tudo bem, lá na outra tá fazendo. Não, peraí, que eu faço? Cara, você sempre consegue. Eles têm margem de lucro, têm juros embutidos, você só tem que ter consciência disso. E essas ferramentas que a gente vai aprendendo com a educação financeira. Como não cair nas armadilhas das lojas, das financeiras, dos bancos. Perfeito, Luciana. Quero agradecer pelo seu tempo. Como eu agradeço você a falou, oportunidade. Esse é o primeiro de vários conteúdos que a gente vai fazer ao longo do tempo. Bom, obrigado pela tua presença. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Esse foi mais um Cafezinho das 10. Até a semana que vem e obrigado. Um abraço a todos.